Tá bom. Boa tarde, meninas. Estamos aqui na nossa videoaula. E embora vocês estejam ao vivo comigo, eu vou gravar esta aula para que vocês possam ter acesso depois lá no YouTube, no canal do colégio, certo? Igual os outros professores. Então, enquanto eu estou falando com vocês, eu também estou filmando aqui no meu celular. Belezinha? Nós já falamos sobre o capitalismo e agora nós vamos falar um pouquinho sobre socialismo, certo? O que é o socialismo? É um sistema de organização política, econômica e social. E como é que ele funciona, tá? Quais são as características dele? Primeiro, é um sistema que vem prevalecendo a não propriedade privada, tá? É tudo em bem comum, em prol da sociedade. Então, eles defende a extinção da propriedade privada e a coletivização dos meios de produção, assim como todo o resto. O Estado tem o controle total sobre o produto, sobre a venda daquele produto e sobre a fabricação daquele produto. E, em contrapartida, eles garantem, né? Eles dizem para a população, têm o compromisso, assumem o compromisso de distribuir de forma justa esses produtos, esses serviços. Tá dando para entender? Tá indo, né? Quais são as características do socialismo? A estatização da terra. O que significa isso? Mari, dá uma lida aí na apostila pra gente. Sumiu. Pode ser você então, Rebeca. Leia aí. Não, era só falar a lista. A estatização? Isso. A terra e os meios da produção devem a terra e o meio da produção devem pertencer ao Estado e cabe a ele mediar as relações entre os meios de produção e os trabalhadores. Resumindo, o Estado detém o comando, o poder sobre isso, tá? Ele gerencia tudo aquilo que é produzido, assim como também faz parte dele gerenciar a mão de obra, certo? Ele vai gerenciar não só o capital, tudo aquilo que está em volta, mas também a mão de obra, tá? De serviços que ele... Oi? Ele meio que comanda no negócio? Ele meio que comanda, não. Ele comanda. É afirmativo isso. Comanda. Tá? É afirmativo. Economia planificada. As atividades econômicas devem seguir um planejamento idealizado e executado pelo Estado. Quem decide é o Estado, também quem controla e regula os preços dos produtos e valores dos salários. Então, eles ganham conforme o Estado e não conforme o trabalho deles. Tá? É proporcional àquilo que o Estado recomenda. Então, vem sempre o Estado na frente, ele recomenda o valor daquele serviço, o valor daquele produto. Então, assim como ele vai mandar em quem está produzindo, ele vai mandar no produto final, no valor que vai ser revendido aqui. Tá, tudo bem aí, Mari? Eu tô tentando baixar o Skype no computador pra carregar. Ah, entendi. Não, sem problemas. Então, vamos lá. E o plano de emprego? O Estado deve garantir o pleno emprego buscando utilidade social de todos os cidadãos e minimizando a desigualdade social. Quem consegue citar aí para mim exemplos de desigualdade social? Desigualdade. Pode falar, Mari. Tipo, tem uma pessoa que ela tem muito dinheiro e uma pessoa que tem muitas oportunidades, já tem uma pessoa que ela não consegue tantas oportunidades e não tem uma vida tão fácil quanto a pessoa que tem mais dinheiro. Isso, aí tem uma desigualdade social. São patamares diferentes, onde cada pessoa tem oportunidades e tem formas de vida diferentes, certo? Então, é como se a gente colocar aqui uma pessoa que mora
num local muito bem colocado, com asfalto, com saneamento básico, água, luz, esgoto, televisão a cabo, versus uma pessoa que vive numa casa menor, numa casa com mais dificuldade de ter acesso à internet, à luz elétrica e até mesmo ao saneamento básico, água e água encanada e esgoto, tá bom? Isso também entra nas questões de desigualdade social, assim como oportunidades de emprego, tá? Vamos lá. Pode falar. Pode me ligar de novo pra eu atender no computador? Posso sim. Pronto, gente. Vamos lá para a próxima página. Página 10 da apostila. Experiência soviética. Experiência soviética. Não, soviética. Eu falei soviética. O país, nós temos alguns países que vivem em regime socialista, certo? Alguns desses países que a gente pode colocar, China, Cuba, Vietnã, Coreia do Norte, tá? Esses países é que têm esse regime adotado até os dias atuais, até hoje, certo? E aí a gente tem algumas percepções, algumas perspectivas da União Soviética. O primeiro país a adotar o socialismo foi a Rússia, com a Revolução Russa em 1917, certo? E a partir de lá formou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Foi constituído por uma república socialista cujo poder central encontrava-se em Moscou, na capital da Rússia. Após a Segunda Guerra Mundial, meninas, outros países, principalmente do leste da Europa, tornaram-se socialistas e se uniram e se mantiveram sob a influência dela. Ou seja, eram vários países e eles estavam unidos por um regime. Hoje nós vivemos no regime capitalista, muito bem. O Brasil vive sobre um regime capitalista, certo? E aí a gente tem outros países que ainda vivem sobre um regime socialista. É muito comum a gente escutar eles falarem os comunistas, certo? Mas o regime comunismo, isso, mas o regime adotado, a nomenclatura que eles se intitulam é de socialismo, tá? Ou seja, o Estado detém o poder da produção e do produto, da venda desse produto, do capital desse produto. Os modelos de governo instaurado na Rússia e no leste europeu baseou-se na estatização das terras e dos meios da produção. Gente, quando a gente fala que uma empresa ela é estatal, ela é do governo, tá? Então, quando vocês ouvirem esse termo, estatização, estatal, todos esses termos, eles levam vocês a entender que aquilo pertence ao Estado. Se pertence ao Estado, pertence ao governo, aquele que está gerenciando o país, tá bom? E aí, nessa unificação da economia, no desenvolvimento da indústria de base, o regime colocado em prática que se estabeleceu foi um governo autoritário, que de um lado perseguia opositores e de outro lado favorecia os burocratas, formados pelos dirigentes, mais uma vez, das estatais. Então, quem eram os burocratas? Quem estava no poder, quem estava gerenciando o Estado. Então, quem estava sendo ali totalmente beneficiado? Os próprios burocratas, tá? Apesar das diferenças entre o socialismo idealizado e como ele foi implantado, ou seja, existe um socialismo, existe uma política social que diverge desse socialismo que foi implementado, que é colocado. Um socialismo que eles atribuíram a este nome não é o socialismo como ele foi idealizado, como ele foi pensado lá inicialmente, tá? E apresentado durante décadas, bons indicadores sociais e econômicos com destaque para as áreas da educação, saúde, transporte e comunicação.
Se há um investimento maciço nessas áreas, há um bom desenvolvimento. E o socialismo, ele preserva essas áreas, ele busca implementar atitudes, ações que venham favorecer essas áreas. Dentro de um regime autoritário que favoreça apenas os burocratas, essas áreas não vão ser beneficiadas. Aí nós levantamos aí uma questão. Quais as diferenças entre sistema capitalista e socialista em relação à propriedade dos meios de produção? Propriedade e meios de produção. Meios de produção, eles podem se tornar algo de posse, tá? Se eu produzo algo, eu sou dono daqueles que estão produzindo à minha volta. Então, pensem um pouco nisso que nós falamos. Lá no regime capitalista, qual que é o regime capitalista que a gente já falou nas outras aulas? E respondam essa questão, certo? E aí me mandem foto lá na plataforma com a resposta. Baixa o programinha Scanner Clear, que eu passei para vocês, para que eu consiga ler. Assim vocês não precisam ficar escrevendo a caneta, vocês podem escrever a lápis. Se vocês preferir, e eu gosto muito da ideia de digitar página tal, resposta 1, pode fazer também, tá? Não tem problema. Vamos lá para a página 11. Experiência chinesa. Olha lá, nós estamos falando de um país que atualmente ainda utiliza esse sistema, tá? Eles ainda vivem num regime socialista. A China atualmente é a segunda maior economia mundial e apresenta uma crescente participação no cenário econômico global. Esse fato se relaciona às características próprias da sua história recente. Lembra que a gente falou deles também, embora eles tenham adotado um regime diferenciado, eles são um país extremamente capitalista. Porque como que eu estou falando isso? Eles vendem o produto. A maior parte da sua produção é vendida mundialmente. Todo o planeta Terra compra produtos chineses. Não importa em qual local você está, a maioria das grandes populações acabam consumindo produtos chineses, certo? Mas eles adotam um sistema interno diferente, tá? Como é que funciona esse sistema interno? Nesse contexto é possível destacar 2 aspectos. Tô tirando foto de você mesma. Nesse sistema existem alguns aspectos que é possível se destacar, tá? Em primeiro lugar, a Revolução Comunista de 1949, que instaurou as bases do regime político que é vigente até hoje. Qual é esse regime político que é vigente até hoje? Oi? Qual o regime? Não, mas ela fugou ali. Um regime vigente até hoje na China. O regime político vigente. Oi? O comunista? Não, o ditatorial. É um regime de ditador. Eles não têm um sistema... ninguém sai e vota na China, né? Não tem uma eleição democrática. Tem um ditador que vai ditando as regras, tá? Lembra que nós vimos o filminho do Tibete, alguns filmes que não podem ser passados na China, como eles tomaram posse de algumas regiões, algumas coisas. Então, todos esses regimes que são atribuídos, tá? E o regime que é colocado lá é o de ditador, tá? Então, vamos voltando lá na nossa apostila. Eles têm um partido com dirigentes. Esse partido é o Partido Comunista Chinês. Em segundo, a adoção de políticas de desenvolvimento apoiado na industrialização de base, na coletivização das terras e na planificação da economia. Olha lá, a gente falou 3 termos complicados, mas
que são de extrema importância para a gente conseguir entender. Então, vamos lá. A adoção de políticas de desenvolvimento apoiado na industrialização. O que é industrialização? É a gente extrair a matéria-prima e transferir e transformar ela num produto. Indústria é o fato de você retirar um produto, uma matéria-prima e transformá-lo em outro produto, certo? Mesmo quando a gente tem montadoras de celular, de computador aqui no Brasil, todas essas montadoras, elas recebem o produto, as suas partes industrializadas de outras regiões do mundo e principalmente da China. Tá? Muitos países não possuem tecnologia para desenvolver esses produtos. E aí a gente precisa fazer o quê? Comprar esses produtos, comprar essas pequenas partes para montar o todo. Quando não, industrializamos uma pequena parte, vendemos outra e aí compramos o produto final 100% industrializado ou finalizado. Tá? A segunda parte que tem aqui que a gente vai ver são, não, então falamos de industrialização, coletivização das terras. As terras são usadas de forma coletiva, ou seja, ninguém é dono de nada, seria assim por dizer, tá? Ela vai ser utilizada de forma coletiva, um lugar que tenha a melhor disponibilidade, a melhor infraestrutura para se desenvolver determinada técnica, determinada forma de industrialização, ela será utilizada. Afinal de contas, foi instituído o regime de coletivização da terra. E planificação da economia. Quando a gente fala em planificação, a gente pensa no quê? Em plano, em algo que deixa tudo igual, tudo no mesmo nível. É isso que eles buscam fazer com a economia, tá? Embora ainda presente o elemento do sistema socialista, o Estado chinês tem incorporado iniciativas típicas do capitalismo. Quais são essas iniciativas típicas do capitalismo? De que forma que a gente consegue ver isso? Quero que vocês deem uma olhada na apostila, terminem de ler isso, pois vocês saberem disso vai ajudá-las também ali a responder aquela pergunta que estará no nosso próximo vídeo, a resposta e mais uma explicaçãozinha para vocês, certo? Ok. Já volto, desculpa. Tá. E aí a gente entra no capítulo 2, que seria Guerra Fria, no século XXI, disputa pelo controle do mundo. No próximo vídeo, a gente vai falar bastante disso. Agora eu quero que vocês irem, leiam de novo, leiam lá a parte do capitalismo que nós já estudamos e que também tem um videozinho, né, que eu fiz para vocês, e respondam essa questão. Eu quero aí no mínimo 15 linhas para essa resposta. É um tema bem complexo, mas que dá para ser respondido, que dá para a gente conseguir já ter uma base. Thalita, você está com alguma dúvida? Tá tranquilo? Eu vou estar aqui disposta a responder as perguntas de vocês até às 18h20. Pode mandar mensagem, pode fazer outras chamadas. Tô aqui disponível para vocês, combinado? Valeu, até a próxima aula, que é na quinta-feira.